Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, vamos abrir suas Bíblias no 5º livro da lei, conhecido também como Pentateuco, livro de Deuteronômio. Capítulo 10. Enquanto os irmãos abrem, é sempre bom lembrar que ainda não acessou o Instagram, tem um perfil lá com o mesmo nome do podcast, chamado Evangelista da Verdade. Pode me adicionar lá que eu anuncio as pregações por lá. Deuteronômio capítulo 10, quem achou pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor e dar um brado pentecostal. Aleluia. Deuteronômio capítulo 10. Nós vamos ler apenas o versículo 17, que diz: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Amém, irmãos? Podem sentar, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, eu me deparei esses dias, tá muito na moda, né? No Instagram, colocar uns cortes de pregação, assim. O pessoal coloca nos stories, alguns pregadores. Aí, infelizmente, a gente não vê o contexto, né, da história toda, mas eu já tinha visto algo que tinha me incomodado, que foi uma artista famosa até, eu não acompanho mais esse mundo não, irmão, mas tinha época que eu gostava de ver BBB, lá do início, né? E uma artista, uma ex-BBB lá, na igreja, na área VIP da igreja, assim, comendo café da manhã de hotel, assim, ovo mexido, com bacon, torradinha, e o culto lá, né? E ela fez um vídeo mostrando que estava terminando de comer e tal, para poder ir para ouvir só a palavra. Então, o culto rolando, a pessoa na área VIP lá atrás. Aquilo eu já tinha visto, mas eu meio que deixei passar. Acho que não era o momento. Aí, esses dias, eu vi um corte no Instagram de um pastor muito famoso, inclusive de uma missionária, amiga nossa aqui, e ela postou. E esse pastor famoso, novo, o pessoal gosta dele, de igreja grande, ele falou que ele defendeu que a igreja dele tinha área VIP, porque o argumento dele foi que o jogador de futebol, ele precisa poder adorar a Deus sem as pessoas ficarem pedindo foto ou autógrafo. Jogador de futebol. Eu não quero dar nomes, irmão, não sei se vocês já perceberam, tá? Sem nomes. Mas um jogador de futebol muito famoso, muito rico, novo até, né? Que já jogou fora, já jogou fora do país e agora já está aqui de volta. Então ele tem a liberdade de ir na igreja desse abençoado e ter um espaço VIP só para ele. E ninguém incomoda ele, ele assiste o culto lá de boa. A gente sabe da idolatria, que não é algo que Deus recomenda, né? Não é algo que Deus aprova. Mas eu vou chegar nesse ponto. Agora eu queria enfatizar o fato de Deus não fazer acepção de pessoas. Nós temos que, nesse versículo, é a primeira vez que é mencionado na Bíblia a palavra acepção de pessoas, digamos assim, né? Definição do dicionário, irmãos, acepção de pessoas é praticar favoritismo ou preferência a alguém em detrimento a outros. Você bota alguém é favorito, né, comparado a outras pessoas, ou preferido, devido à classe social, títulos, riqueza ou aparência. Então veja bem, toda igreja ela precisa que o ministério tenha olhares para a igreja. Por isso que aqui na igreja nós temos, por exemplo, a lateral, as laterais, né, da igreja. Um lado os missionários, do outro lado os pastores. Os ministros precisam olhar para a igreja e não ficar de costas para a igreja. Não é isso que estamos falando. Toda igreja tem que ter um ministério atento à congregação.
E por isso o posicionamento diferenciado. Mas aqui não tem cercadinho, aqui não tem comidinha, bebidinha exclusiva, e não tem um tratamento VIP, porque não é área VIP. Não é uma área exclusiva. É um local de ministros para poderem verificar a congregação. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dessa área VIP, desse favorecimento a outros devido à classe social, títulos, riqueza ou aparência. E aí a primeira vez que a Bíblia fala de acepção de pessoas é aqui em Deuteronômio 10, 17. O termo original em hebraico é Issa Panim. Panim, eu trouxe numa outra pregação aqui, lá de Isaías, representa... Panim é uma palavra no plural, que representa faces. Mas nesse caso aqui ele está falando especificamente de muitas pessoas, mas pode ser de uma só. Porque panim também representa toda a sua frente, da cintura para cima. Tudo aquilo que te representa como ser. Aquilo que te apresenta a alguém. Da cintura para cima você é completamente indicado, reconhecido, pela panim. E issa é levantar. É a mesma palavra usada na bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz. Issa Adonai está nesse versículo 24, se eu não me engano, versículo 24, número 6, capítulo 6 de Números. Issa, que o Senhor levante o seu rosto, ou seja, na bênção sacerdotal, o hebraico descreve que pede para que Deus se priorize em relação a você. Que o Senhor levante o seu rosto e te conceda a paz. Levante sobre o seu rosto. Então, aqui tem Issa Panim, que é o mesmo termo. Acepção de pessoas é você levantar alguém em honra e glória. Então, esse termo, irmão, acepção de pessoas, essa tradução, acepção de pessoas, aparece 12 vezes na Bíblia. E 12 é interessante que alguns números eles têm significados fortes. Na Bíblia, o número 7, da perfeição. O número 3 representa o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. O número 12, irmãos, representa o governo perfeito. É o número do controle de Deus. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. 12 portas na Nova Jerusalém. 12 patriarcas, de 7 a Noé e de 100 a Jacó. 12 apóstolos. 12 meses no ano, 12 horas no dia, 12 horas na noite. 12 juízes, no livro de Juízes, de Otniel até Sansão. 12 legiões de anjos, descrito em Mateus 26, 53. 12 tribos de Israel. 12 filhos de Jacó. Representa o governo de Deus. Então eu tenho 6 vezes que aparece a acepção de pessoas no Antigo Testamento, 6 vezes no Novo. Algumas delas aqui eu vou ler para os irmãos para chamar a atenção, porque são interessantes. 2 Crônicas 19, 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Jó 34, 19. Quanto menos aquele, está falando de Deus, né? Que não faz acepção de pessoas, da pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. E aí nós temos Provérbios 24, 23, Provérbios 24, 28, Malaquias 2, 9. Em Provérbios eles fazem uma menção indireta à acepção de pessoas, né? Atos 10, 34, onde Pedro diz: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2, 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não entenderam, né, as passagens? Eu estou mostrando aqui todas. Efésios 6, 9, Colossenses 3, 25, 1 Pedro 1, 17. E a mais importante, que é a que eu quero destrinchar com os irmãos aqui, está na epístola de Tiago, capítulo 2, vai do versículo 1 ao 11, é uma explicação detalhada
sobre não fazer acepção de pessoas. Eu quero entender por que esse pastor ignorou todas essas passagens na Bíblia e quer defender uma área VIP na igreja dele. Ou em qualquer que seja a igreja, porque agora a moda é ter a área VIP atrás do púlpito, atrás do altar, para as pessoas importantes não serem perturbadas por pessoas menos importantes. Porque aos olhos do homem, a importância está na riqueza, na classe social, na aparência ou em títulos. E é isso que quer fazer essa distinção, essa acepção de pessoas. Tiago descreve no seu capítulo 2, a epígrafe diz: condena-se o fazer acepção de pessoas. Diz a Bíblia: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não tenha a fé de Jesus Cristo em acepção de pessoas. Não adianta você ter a fé com acepção. Não tenha a fé com acepção. E aqui nós estamos no Novo Testamento. O original em grego é prosolempsia ou prosolempsia. Eu escrevo aqui, irmãos, boto o original e depois eu esqueço a pronúncia. Então estou lendo aqui na hora. Tá? Minha fluência do grego não é perfeita. Prosolempsia é um termo que veio do hebraico depois da Septuaginta, que significa favoritismo ou parcialidade. Ser parcial é ser tomar partido para alguém. No versículo 1. Então, não tenhamos essa fé. Por quê? Versículo 2. Se no vosso ajuntamento, aqui o ajuntamento é sinagogue, que é a representação de assembleia, para o original, né? Porque se no vosso ajuntamento, ou seja, se na vossa igreja, se na vossa assembleia, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdidas vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disseres: assenta tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não fizeste juízes de maus pensamentos? Então, no momento que você segrega as pessoas, você está fazendo distinção de nós mesmos. A gente está colocando pessoas em classes diferentes e fazendo juízes de maus pensamentos. Estamos julgando a maneira que não deveríamos julgar. Versículo 5, Tiago diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que amam. Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha, né, do que o rico entrar no céu. Então, Deus, ele separou os pobres deste mundo. Olha o que a palavra está dizendo, irmão. Para serem ricos na fé. E aí muito crente reclama, né, achando que se converte e acha que o objetivo da conversão é ser abençoado. Não, irmão, pelo contrário. A gente já pregou aqui inúmeras vezes que quanto mais você se aproximar de Deus, não é que Deus vai te colocar em provas, mas as provas vão vir e é a sua oportunidade de provar a sua fidelidade a Deus. E quanto mais provações, mais fé, mais experiência com Deus, mais paciência e mais esperança na salvação. A gente não quer riqueza na terra, ou não deveria, né? Não deveria. O crente que ele vem na igreja e busca Deus pelo que ele pode dar, ele está completamente errado, fora do foco. Nós temos que vir à igreja e buscar a Deus por quem ele é. Porque eu quero acessar a promessa, eu quero receber a promessa de vida eterna na glória. Então eu não quero bênçãos materiais que me desviem do meu foco. Irmãos, creiam, uma vida no altar vai ser repleta de bênçãos. Mas Deus não vai te dar aquela bênção que vai te desviar. Eu não quero receber uma bênção que me tire do altar. Mas quanto mais eu tiver no altar, mais bênção vem.
É consequência. Não é objetivo. Tem que ser consequência. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. O pastor Hilton trouxe aqui. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você tem um foco na salvação, nada disso aqui na terra importa. Quando você tem um foco em morar na glória, você não está preocupado se você não vai conseguir comprar aquela cobertura e quitar o seu apartamento. Porque mais cedo ou mais tarde, Deus pode te levar e você está preocupado em saber aonde que eu vou morar lá na glória. Eu não estou preocupado em trocar de carro, eu estou preocupado em saber qual é a carruagem de fogo que eu vou poder usar quando eu chegar lá em cima. Então, irmãos, o nosso foco tem que ser no que a gente não vê, que é a promessa de vida eterna na glória. E não focar nas coisas materiais. Porque a Bíblia diz aqui, Deus deu aos pobres deste mundo para serem ricos. Deus escolheu aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que Deus prometeu aos que amam, aos que o amam. Eu quero ser herdeiro, irmão. Então será que eu não posso ter posses? Eu até posso ter, contanto que Deus permita que eu tenha. Mas o meu foco não é ficar trilhardário, ter 20 casas alugando, vivendo de renda e esquecer do evangelho. De que isso adianta? De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Então Tiago segue e fala no versículo 6, ele continua: mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Então, irmãos, Tiago está lembrando aqui que quem oprime as pessoas é quem tem dinheiro. Pobre não oprime ninguém. Pobre não persegue ninguém. E aí você vai na igreja fazer distinção, pegar o rico e levantar, colocar numa área VIP? Por mais inocente, por mais que o coração seja voltado ao Senhor, a questão não é a fé do irmão rico. A questão é o ato de fazer acepção de pessoas. Não é bíblico. Não é algo que a Bíblia nos ensina a fazer. Versículo 7. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, ainda falando que os ricos blasfemam sobre o nome de Deus. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o seu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sois redarguidos pela lei como transgressores, ou seja acusados. Redarguidos também pode ser traduzido como acusados. Aqui no versículo 9, a tradução, o original já é uma variação e é um verbo que significa eu favoreço especialmente. É prosolempteo. O outro era prosolempsia, e aqui é prosolempteo, que é um verbo que significa eu favoreço especialmente. Mas se fazeis acepção de pessoas, se você favorecer especialmente, aqui é o verbo. Cometeis pecado e sois acusados pela lei como transgressores. Então, não adianta de nada, irmão, a gente viver, é o que Tiago vai dizer nos próximos versículos aqui. Não adianta de nada guardar a lei, viver debaixo da palavra de Deus, em santidade e errar em um ponto. Olha o que ele diz no versículo 10 e 11. Porque para que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não adianta você ser perfeito em 99% e errar em 1%. Esse 1% vai fazer você ser errado em tudo que você fez de certo. É isso que a palavra está dizendo. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, e também disse, não matarás, se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Então, Tiago ele usa um exemplo muito impactante, né? Porque se você fala para o outro que não vai adulterar, mas mata, ou pior, se você fala para o outro não adulterar, fala para o outro não matar, fala para o outro não roubar, fala para o outro não desejar
a mulher do próximo. Fala para o outro não amar o próximo como a ti mesmo. Fala para o outro amar a Deus sobre todas as coisas. Que é o resumo da lei nesses 2 mandamentos. Mas faz acepção de pessoas. Você se torna culpado de tudo aquilo que você não fez, porque você está seguindo perfeitamente os mandamentos de Deus. E aí você dá uma tropeçada naquele finalzinho por causa da idolatria. Idolatria do homem. Idolatria do coração, dos olhos do homem. A Bíblia tem inúmeras passagens sobre idolatria, mas todas elas são de cunho espiritual. Nós temos, assim, ensinamentos na Bíblia sobre não ter ídolos para si mesmo. Obviamente, a Bíblia enfatiza em não fazer ídolos, estátuas que representem deuses que não seja, né, o nosso Deus, e a gente não fazer estátuas para adorar a Deus também, porque também é idolatria. Mas o Salmo, eu quero ler para os irmãos, Salmos 115, versículo 4 ao 8, tem uma passagem que diz interessante aqui, falando sobre os ídolos, né? Os ídolos dele. Nosso Deus está no céu, a partir do versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, e obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Ou seja, essa passagem diz que os ídolos, né, eles têm um monte de coisa e não faz nada. São inúteis. Em semelhança, irmãos, a idolatria do ser humano é inútil. Que você está se tornando, colocando alguém num pedestal de santidade, de Deus, de super-herói, e essa pessoa ela não pode fazer nada disso. Essa pessoa não pode te dar vida eterna na glória. Essa pessoa não pode te curar, te libertar, remir os seus pecados. Então, os ídolos, irmão, de acordo com essa passagem, são inúteis. E no versículo 8, a palavra diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Ou seja, a palavra diz para que se os ídolos são inúteis, que tornem-se inúteis aqueles que adoram eles, que tornam-se semelhantes a eles. Uma pessoa que a Bíblia diz para você se tornar inútil porque você idolatrou alguém, e ter um ídolo é inútil, o ídolo é inútil, é muito forte. Então a gente precisa atentar para isso e não fazer nunca distinção de pessoas, acepção de pessoas. Ninguém é digno de nada além do que eu e você temos aqui na terra. O que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor está sentado à destra de Deus Pai. Está aguardando você, está aguardando eu, está aguardando nossa igreja, está aguardando lá em cima com os olhos como chama de fogo para nos dar vida eterna na glória. Ele tem a fonte de água viva. E aquele que beber dessa fonte jorrará pela eternidade. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.